Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 11 de Geometria Plana. Vamos falar sobre polígonos. Isso, dê uma observada nesta tabela. Aqui tem o nome dos polígonos, né? Triângulo, se tiver 3 lados, então pode ser trilátero também, tá? O quadrilátero, o nome mais usado, quadrilátero. Pentágono, com 6 hexágono, com 7 heptágono, com 8 octógono, com 9 eneágono, com 10 decágono. 11, 12, 15 e 20 são os principais, tá? 11, um decágono, 12, dodecágono. Na verdade, os que mais aparecem para vocês são os seguintes: com 3 lados, 4, 5, 6, com 10, né? 15 e 20 são os principais. Mas dê uma olhadinha em todos, dê pause aí no seu vídeo, leia, tente assimilar o máximo possível, tá bom? Esses são os nomes aí. Bom, agora, polígonos regulares. Quando é que um polígono é regular? Ele tem que ter todos os lados congruentes e também todos os ângulos congruentes. No caso, se tratando de um triângulo, é o triângulo equilátero ou equiângulo. Ele possui 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. É um polígono regular, tá certo? Como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, dividido por 3 vai dar 60 cada ângulo, ok? Bom, no caso aqui eu tenho um quadrado, então o quadrilátero, que é um polígono regular, é um quadrado. Fique de olho nesses três, são os mais importantes para a geometria plana e para a geometria espacial também, tá? Quadrado, 4 lados iguais, 4 ângulos iguais a 90, ângulos retos. Bom, no hexágono regular, esse também é um outro que aparece muito. Então, 3 lados, 4 lados e 6 lados. Hexágono regular. Todos os 6 lados iguais, tá? E os 6 ângulos também iguais. Fique de olho, se ligue. Venha comigo. Diagonais. Já falamos sobre diagonais, né? Se eu ligar dois vértices do triângulo que sejam não consecutivos, tá vendo? Ó? Ligando, por exemplo, deixa eu marcar aqui com A, para você visualizar comigo, ó. A, B, C, D, tá vendo? Então, se eu ligar A com C, eu vou ter a diagonal. Se eu ligar A com B, eu tenho um lado, né? A com C, eu tenho a diagonal. Então, liga vértices não consecutivos. A e C são não consecutivos, A e B são consecutivos. Então, eu tenho uma diagonal aqui, AC, outra diagonal BD, tá certo? Outra diagonal BD. Aqui também, olha, eu posso ligar, vamos lá, ligando, deixa eu destacar assim, olha só, ligando A com C, tá certo? Eu tenho uma diagonal, B com D, eu tenho outra diagonal. Perceba que eu tenho 4 lados nessa figura e tenho 2 diagonais. Aqui eu tenho 5 lados, olha só, vou ligar as diagonais, ó, uma diagonal, uma diagonal aqui, outra diagonal aqui. Perceba também o seguinte, de um vértice como esse, um vértice, se eu chamar de vértice A, tá certo? Um vértice A. De um vértice como esse saem 2 diagonais. Ele tem 5 lados, saem 2 diagonais. 5 lados, 2 diagonais. De um outro vértice aqui também, olha, um segundo vértice, 2 diagonais. Percebe? No terceiro vértice, também 2 diagonais. Já tem uma ali, 2 diagonais. Agora, a partir daqui, eu vou repetir as diagonais. Então, olha só. Essa já existe, tá vendo? Lá em cima, essa já existe. Então, eu vou tendo a repetição das diagonais. Então, não vou contar 2 vezes. Mas perceba que com 5 lados, saíram 2 diagonais. Ficou bonito aí a estrela, né? Beleza. 2 diagonais. Bom, o número de diagonais de um polígono ele é dado por D igual a N menos 3 sobre 2, tá? N é o número de lados. A partir de 3, porque um triângulo, se você considerar, tá, Tony, eu vou considerar 3, não, claro que pegando um triângulo, ó, você não tem vértices não consecutivos, então, se você substituir o N por 3, vai zerar, né?
N(n-3) sobre 2, N sendo 3 vai zerar, que vai indicar que não tem, é um polígono, mas não temos diagonal. Poderia ser a partir de 2? Não. Dois segmentos você não tem nenhum polígono, né? Entendeu? Se ligar dois segmentos de reta, você não tem um polígono. Então é preciso ter a partir de 3, embora com três lados, um triângulo, não tenha diagonal, ok? Bom, vamos observar o seguinte, preste atenção aqui, ó, preste bem atenção aqui. Eu vou pegar, isso para a gente memorizar essa forma, vou pegar aqui um polígono, por exemplo, com 8 lados. Perceba, eu ligando A com C, deixa eu colocar, destacar aqui, fica melhor assim. Ligando A com C, eu tenho 8 lados, tá vendo? Liguei A com C, eu tenho uma diagonal. Veja só, 1, 2, 3, 4, 5. Então perceba que eu tenho 8 menos 3, ou seja, eu tenho 5 diagonais, tá certo? Do vértice A. Se eu fizer a mesma coisa para o vértice B, vou colocar de outra cor para você ver. Se eu fizer a mesma coisa, eu vou ter também 5 diagonais. Naturalmente, de cada vértice sairão 5, olha. 1, tá vendo? 2, 3, 4, 5 diagonais. Percebe? Então, de cada vértice saem 5 diagonais. Agora, note o seguinte. Do vértice A saem 8 menos 3, 5 diagonais. Se de cada saem 5, saem 3 a menos, não é? Por isso que a gente escreveu aqui, olha, N menos 3. Tá vendo? Saem 3 a menos. Agora, se saem 3 a menos de A, 3 a menos de B, eu posso dizer então, Tony, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8 vértices, que coincidem exatamente com 8 lados, posso dizer que eu tenho 8, que multiplica 8 menos 3 diagonais? Pode. Pode. Só que quando você parte, por exemplo, para o vértice C, observe que já existe uma diagonal. A diagonal que sai de A para C é a mesma diagonal que sai de C para A. Por exemplo, né? Diagonal que sai de A para D é a mesma diagonal que sai de D para A. Então, o que você entende com isso? Que as diagonais estão sendo contadas 2 vezes. Pois é, 2 vezes. Por isso a gente vai dividir isso por 2. Então, o número de diagonais vai ser N, que é o número de lados, N menos 3 sobre 2. Tá certo? Entendeu? Por isso que é N menos 3 sobre 2. Bom, então fórmula para encontrar o número de diagonais, N menos 3 sobre 2. Com exemplo, com números fica bom, né? Fica fácil. Olha, agora vamos para a soma dos ângulos internos de um polígono regular, de um polígono convexo. Deixa eu pegar o ninjazinho aqui, cadê ele? Vem cá, meu querido mascote, o Toninja. Soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Vai ser 180 graus vezes n menos 2. Por que isso, Tony? A partir de n maior ou igual a 3, né? Claro, tem que ter... Só um minutinho, o ninja sumiu. Vem cá, meu ninja, deixa comigo. A partir de 3 lados, né? Para você ter o polígono. Beleza? Então, soma dos ângulos internos, 180 vezes n menos 2. Perceba o seguinte, eu vou ter um exemplo aqui, para você compreender, a demonstração, mas vou botar com números, para você compreender. Olha, eu vou aqui fazer o que eu fiz lá em cima, tá? Eu vou partir do vértice A, criei um triângulo, cuja soma dos ângulos internos é 180 graus, a gente já sabe disso, né? 180. Crio um triângulo, um segundo triângulo, percebe? Um terceiro triângulo, um quarto triângulo e um quinto triângulo, tá? Então, gente, temos aqui um
triângulo, 2, depois 3, tá certo? 4, em seguida 5, 6 triângulos. Mas note o seguinte, ó, temos 6 triângulos, certo? Tudo bem, Tony. Só que eu tenho 8 lados. Eu tenho exatamente 8 lados. A soma dos ângulos internos desse polígono vai ser 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um dos triângulos, tá? Aparecendo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 2 vezes a menos que o número de lados. Entendeu? Então, você vai contar que é 180 vezes 6. Esse 6, na verdade, é 8 menos 2, onde 8 é o número de lados. Então, se você fizer isso com outros polígonos, você vai perceber claramente que a soma dos ângulos internos de um polígono é 180 graus vezes n menos 2, quando n é o número de lados do polígono, tá? Então você percebe claramente aí que nós temos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Por isso que eu disse que isso aqui é 6, tá? Que é exatamente 8 lados menos 2. Sempre teremos 2 triângulos a menos, Tony? Sempre 2 triângulos a menos que o número de lados, quando você ligar os vértices, tá? Bom, por isso que é 180 n menos 2. Então vamos lá. Partiu agora para a soma dos ângulos externos. Sempre vai ser 360 graus. A gente já viu isso lá em triângulo, tá? Demonstrei lá. Soma dos ângulos externos igual a 360 graus, também para n maior ou igual a 3, naturalmente. Agora, preste atenção. Se o polígono for regular, você tem condições, a exemplo lá de cima, ó, esses três aqui, ó, triângulo, equilátero, quadrado e hexágono regular. Se o polígono for regular, você tem condições de encontrar o valor de cada ângulo interno. Basta conhecer a soma, esse aqui mesmo é 180, dividir por 3 no caso aqui, ó. Esse você vai pegar a soma, que é 360, dividir por 4. Esse você vai pegar a soma dos ângulos internos, dividir por 6, porque tem 6 lados. Concorda? Ou seja, para encontrarmos o ângulo interno de um polígono regular, atenção, olha, grifando aqui, polígono regular, tá? Regular, beleza? Deixa eu destacar melhor isso, polígono regular, tá? Eu tenho condições de encontrar um ângulo interno de um polígono regular pegando a soma, dividindo pelo número de lados. Ou seja, a soma é 180 n menos 2. Vou dividir pelo número de lados e eu encontro o ângulo interno. Fique de olho que isso é bem importante, hein? No exemplo, um triângulo equilátero. N é 3, 3 menos 2 dá 1, 180 dividido por 3 dá 60. Cada ângulo interno vai valer 60 graus. O ângulo externo é a mesma coisa. Pega a soma, que é 360, né? SE sobre N, divide por N. Ângulo externo, a soma dividido pelo número de lados. Ângulo externo, 360 sobre N. No caso do triângulo equilátero, 360 sobre 3 vai dar 120. O interno era 60, o externo 120. Quando pedir para encontrar o ângulo interno, se você quiser calcular pelo externo, fica rapidinho, né? 360 sobre o número de lados, você vai ter 120. Sabendo que o ângulo interno mais o ângulo externo somam 180 graus, tá bom? O interno 60, o externo 120, beleza? Então, assim você fica com a parte de polígonos. Se ligue e acompanhe na playlist a todas as aulas.